Você já saiu do confessionário com a sensação de que foi apenas um procedimento? Você listou seus pecados, recebeu a absolvição, mas lá no fundo, a mesma angústia, o mesmo peso e a mesma falta de paz continuam? Você se confessa regularmente, mas parece não avançar na vida espiritual, repetindo sempre os mesmos erros como se estivesse preso num ciclo sem fim. É a inquietação de quem cumpre o preceito, mas sente a alma vazia. Se você já sentiu essa inquietação em sua alma, escreva nos comentários. Por Jesus, eu tenho sede de ti. Se a sua alma ecoou com essa descrição, se você sentiu um calafrio de reconhecimento ao ouvir sobre o confessionário que se torna um mero procedimento, um ciclo de repetição sem verdadeira libertação, então incline o seu coração, pois o que vou lhe dizer agora é a chave que pode abrir a sua prisão espiritual. Você sai da confissão e a angústia retorna. Você se pergunta: o que eu fiz de errado? E a sua mente, treinada por uma lógica puramente humana, e muitas vezes por um perfeccionismo espiritual doentio, começa a procurar a falha em lugares previsíveis. Você vasculha a memória, atormentado: será que esqueci um pecado grave? Terei feito um exame de consciência incompleto? Ou talvez você se torture com a qualidade dos seus próprios sentimentos: meu arrependimento não foi sincero o suficiente. Este é o plano prático, o passo a passo para uma confissão de confiança. E aqui, meus irmãos, entramos no coração da nossa instrução. Pegue papel e caneta se precisar, mas mais importante, abra o seu coração. Este é o método de 3 passos que pode mudar para sempre a sua vida sacramental. Por passo número 1, a preparação da confiança. Por. Normalmente, como começamos nosso exame de consciência? Com uma lista. Pecado 1, pecado 2, pecado 3. Começamos com a nossa miséria, com o nosso fracasso. O método divino inverte essa lógica. Antes mesmo de pensar nos seus pecados, antes de começar a sua lista, você vai parar por 1 minuto, fechar os olhos e rezar com toda a sinceridade da sua alma. Jesus, eu não confio na perfeição do meu arrependimento, mas confio infinitamente no vosso perdão. Aumentai em mim a vossa graça, aumentai a minha confiança. Paro. Percebe a mudança? O ponto de partida não é mais o seu erro, mas a verdade dele. Você começa declarando sua falência e, ao mesmo tempo, a infinita riqueza dele. Você está dizendo: Senhor, meu arrependimento é pobre, meus sentimentos são volúveis, minha resolução é fraca. Mas a tua misericórdia é uma rocha inabalável. É nela que eu me apoio, não em mim mesmo. Este primeiro passo desarma o espírito do fariseu dentro de nós, aquele que confia em suas próprias práticas. Eu não senti a dor que deveria sentir pelos meus erros. Minhas lágrimas não foram reais. Você chega a pensar que talvez a penitência tenha sido muito branda, ou que o padre não tenha compreendido a gravidade da sua situação. Nós focamos no nosso desempenho, na nossa lista, na nossa sinceridade, na nossa dor. Nós colocamos o peso da eficácia do sacramento sobre os nossos ombros frágeis, tentando alcançar uma perfeição que não possuímos. E é exatamente aí que o inimigo de nossas almas sorri, pois ele conseguiu nos enganar. Ele nos fez olhar para o espelho, quando deveríamos estar olhando para a cruz. Prepare-se, porque a verdade que estou prestes a revelar não é o que você espera. É uma verdade ao mesmo tempo chocante e libertadora. Uma verdade que o próprio Jesus fez questão de confiar a uma humilde freira polonesa, Santa Faustina Kowalska, para que chegasse até nós nestes tempos de escuridão. A verdade chocante é esta: o pecado oculto que pode anular a sua confissão, tornando-a estéril e infrutífera, não é um pecado que você esqueceu de listar. Não é a imperfeição do seu arrependimento. Não é a falta de sentimento. O pecado de omissão, a atitude do coração que fere o coração de Cristo no exato momento em que ele mais deseja curá-lo, é a sua bir desconfiança porã na sua misericórdia infinita. Ele nos coloca na posição correta, a de um mendigo diante de um rei infinitamente generoso. Ele prepara o terreno da alma para receber a semente da graça. Passo número 2, a confissão da miséria. Paro. Este é o passo mais revolucionário, a chave de ouro que abre a porta do coração de Cristo.
Você vai ao sacerdote, se ajoelha, e faz sua confissão como de costume, acusando seus pecados mortais em número e espécie, e os veniais que mais pesam em sua consciência. Mas depois de ter listado suas faltas, você vai acrescentar algo novo. Você vai olhar para o verdadeiro pecado oculto, a raiz de tantos outros. Você vai dizer, asterisco asterisco, e eu acuso, Padre, acima de todos esses pecados, a minha grande miséria e a minha profunda dificuldade em confiar na vossa infinita misericórdia. Asterisco, por. Com esta frase, você não está apenas listando ações. Você está revelando a ferida do seu coração. Você está confessando a própria desconfiança que Jesus disse a Faustina que dilacerava suas entranhas. É o momento em que você para de fingir que é forte e admite sua fraqueza mais profunda. E é exatamente aí que a misericórdia encontra seu trono. Como Jesus disse a Faustina, quanto maior a miséria, maior o direito que ela tem à sua misericórdia. Ao confessar sua dificuldade em confiar, você está, paradoxalmente, realizando o maior ato de confiança possível. Sim, você ouviu bem, a desconfiança. Você vai ao sacramento para cumprir um preceito, para limpar a lista, para zerar o contador, mas não para se encontrar com uma pessoa viva. Você se aproxima do trono da graça tratando-o como o banco dos réus. Você se vê como um criminoso diante de um juiz severo, e não como um filho pródigo ferido e sujo, correndo para os braços de um pai que já preparou a festa antes mesmo de você chegar. Você cumpre o rito, mas o seu coração não se abre para receber o dom. É como ir a uma fonte de água pura e cristalina morrendo de sede, mas levando um copo com a tampa fechada. Você está lá, o corpo presente, mas a alma, selada pela desconfiança, não permite que a água viva entre e lave tudo. Jesus revelou a Santa Faustina, com uma dor que transpassa as páginas do seu diário, o quanto essa atitude o fere. Ele diz: eu peço que você ouça estas palavras como se ele as sussurrasse agora em sua alma. A desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Dói-me que as almas não queiram reconhecer que eu sou o amor e a própria misericórdia. Perceba a gravidade disso. Ele não diz que os nossos pecados mais vergonhosos dilaceram suas entranhas. Você está entregando a ele a chave da sua prisão interior. Eu preciso compartilhar com vocês o testemunho de uma alma que me escreveu, vamos chamá-la de Verônica. Por mais de 20 anos, Verônica se confessava mensalmente. Mas ela descreveu a experiência como um procedimento administrativo com Deus. Ela saía com a absolvição, mas com o mesmo peso no coração, a mesma ansiedade. Ela ouviu sobre este método e decidiu tentar. Ela me contou que, ao dizer ao padre que acusava sua dificuldade em confiar, sentiu um nó se desfazendo em sua garganta. Pela primeira vez, ela não estava apenas listando erros, mas expondo sua dor. E quando o padre pronunciou as palavras da absolvição, ela disse que sentiu uma onda de calor e paz que nunca havia experimentado. Ela usou estas palavras: eu saí do confessionário fisicamente mais leve, como se um fardo de chumbo tivesse sido tirado das minhas costas. Eu não me sentia apenas perdoada, eu me sentia amada. Era a paz profunda que eu lia nos escritos dos santos. A experiência de Verônica é o fruto direto deste segundo passo. Asterisco poserê, finalmente, o passo número 3, o vaso da gratidão. Asterisco poserê. Aqui está um erro que quase todos nós cometemos. Recebemos a absolvição, o padre diz vá em paz, e nós saímos correndo para rezar a penitência, como se o negócio estivesse encerrado. Esses pecados o levaram à cruz, e é justamente para perdoá-los que a fonte da misericórdia jorrou. O que o fere de uma maneira nova, o que o entristece profundamente, é quando nós, diante dessa fonte aberta, duvidamos do seu poder. É quando olhamos para o oceano do seu perdão e acreditamos que a nossa pequena e suja mancha de pecado é mais poderosa do que ele. A desconfiança é, em essência, uma forma de orgulho sutil. É dizer a Deus: Senhor, eu sei que a vossa misericórdia é grande, mas a minha miséria é maior. É uma blasfêmia silenciosa contra a sua própria essência, que é amor. Se você quer quebrar este ciclo de confissões vazias,
Se você quer transformar cada ida ao sacramento em um verdadeiro renascimento, em um banho na fonte do seu sangue e água, eu te convido a fazer um ato de fé agora mesmo. Um primeiro passo para destruir um muro da desconfiança. Comente aqui embaixo a oração que é a chave de tudo, a jaculatória que o próprio céu nos deu como arma. Comente agora, Jesus, eu confio em vós, por. Ao escrever isso, você não está apenas digitando palavras. Você está fazendo uma profissão de fé. Está dizendo ao seu coração, à sua mente e ao céu inteiro, que você escolhe acreditar na promessa de Cristo acima da acusação de suas fraquezas, mas perdemos o momento mais precioso. O momento em que o oceano da misericórdia está jorrando sobre nós. Portanto, o terceiro passo é este. Após receber a absolvição, não se levante imediatamente. Permaneça de joelhos por 30 segundos, 1 minuto. Em silêncio. Neste momento, visualize a cena que Santa Faustina viu. Os 2 raios, o pálido da água que purifica e o vermelho do sangue que dá a vida, jorrando do coração de Cristo e inundando completamente a sua alma. E enquanto você visualiza isso, reze em seu coração, obrigado Jesus, por me permitir exaurir graças da vossa fonte com o vaso da confiança. Este passo transforma a confissão de um ato transacional em um ato relacional. Você não está apenas pegando perdão e indo embora, você está permanecendo para agradecer. Você está conscientemente recebendo a cura que ele oferece. Jesus disse a Faustina que as graças da sua misericórdia se colhem com um único vaso, o da confiança. Ao fazer esta oração, você está ativamente usando este vaso, para recolher as graças que estão sendo derramadas. Você está selando o sacramento não com pressa, mas com adoração e gratidão, permitindo que a paz de Cristo realmente se instale em seu coração. Estes 3 passos, a preparação da confiança, a confissão da miséria e o vaso da gratidão, são o mapa divino para sair da terra árida do esforço próprio e entrar no oásis da misericórdia divina. Esta verdade tem o poder de mudar vidas. Tem o poder de libertar almas que há anos se arrastam na vida espiritual, pensando que o problema são elas, quando na verdade o problema é a lente distorcida com que olham para Deus. Se você sentiu o peso dessa revelação, e ao mesmo tempo, a leveza dessa esperança, deixe o seu like. Cada like não é um número de vaidade, é um sinal para que esta mensagem de alerta, e sobretudo, de esperança, chegue a mais almas que podem estar, neste exato momento, saindo de um confessionário com o coração tão pesado quanto entraram. Seja um apóstolo da confiança. Mas o que é, exatamente essa misericórdia em que nos custa tanto confiar? Como podemos tocar, sentir e verdadeiramente acreditar nela, para que a nossa desconfiança se desfaça como névoa ao sol? A resposta não está em um argumento lógico, mas em uma visão. Uma imagem que Deus quis dar à humanidade, para que nunca mais duvidássemos do que acontece, quando nos aproximamos dele com o coração arrependido. Para entender, eu peço que você faça algo comigo agora. Se puder, feche os seus olhos por um instante. Se não puder, apenas concentre sua mente. Esqueça o barulho ao seu redor, as preocupações do seu dia. Vamos viajar juntos para um lugar de silêncio profundo. É um caminho de humildade, vulnerabilidade e amor que transforma para sempre a nossa maneira de nos aproximarmos de Deus. Agora eu gostaria de ouvir de você. Refletindo sobre este método, qual destes 3 passos mais tocou seu coração? Foi o primeiro, de mudar o foco na preparação? O segundo, de confessar a própria desconfiança? Ou o terceiro, de permanecer em gratidão para receber a graça? Deixe sua resposta nos comentários. Sua partilha pode iluminar a jornada de outra pessoa, e assim poderemos aprender e crescer juntos nesta escola da confiança. Agora que você tem em mãos o mapa divino, este método de 3 passos para transformar sua confissão num verdadeiro encontro com a misericórdia, preciso fazer um alerta. Um alerta amoroso, mas firme, pois de nada adianta ter o mapa do tesouro se, no caminho você cair em armadilhas que você mesmo arma sem perceber. Existem sabotadores da alma, disfarçados de piedade e de zelo, que podem anular toda a graça que Cristo deseja derramar sobre você,
São 3 mentalidades, 3 venenos sutis, que transformam a fonte da vida em um deserto estéril. Vamos desmascarar o primeiro grande inimigo da confiança. É a *mentalidade do contador paro. Você se reconhece? É aquela pessoa que entra no confessionário não com um coração contrito, mas com uma planilha de Excel espiritual. Imagine uma cela simples, quase vazia. A noite lá fora é escura, e a única luz é a de uma vela fraca, cuja chama dança e projeta sombras trêmulas nas paredes de pedra fria. É um lugar de oração, de solidão, de encontro com o sagrado. É neste lugar que uma jovem freira polonesa, Irmã Faustina, está em oração. E é neste exato momento que a realidade do céu invade a pobreza da terra. De repente, a escuridão da cela não é mais escuridão. Uma luz começa a preencher o espaço, uma luz que não vem da vela mas de dentro de si mesma. E no centro dessa luz uma figura se materializa. É Jesus. Ele está de pé, diante dela, vestido com uma túnica branca, imaculada, que parece tecida da própria luz. O ambiente não é de medo, mas de uma paz avassaladora, uma paz que silencia todas as inquietações da alma. Observe a sua postura. Uma de suas mãos está erguida, não com o punho fechado de um juiz, mas com os dedos estendidos em um gesto de bênção. É uma bênção que não se destina apenas a Faustina, mas que atravessa o tempo e o espaço, e chega até você, agora neste exato momento. A outra mão ele a pousa delicadamente sobre o peito, na altura do coração, como quem aponta para a fonte de tudo o que ele é. A mente se torna uma calculadora frenética, tentando quantificar o inquantificável. Padre, eu acuso-me de ter tido maus pensamentos. Foram talvez uns 7 na segunda-feira, 5 na terça. Tive um acesso de raiva que durou exatamente 1 minuto e 20 segundos. Menti, mas foi uma mentira pequena, nota 3 de 10 na escala de gravidade. O foco está totalmente no detalhe neurótico do pecado, na precisão matemática da sua falha. Você se esgota tentando fazer um inventário perfeito da sua sujeira, acreditando que a validade do perdão depende da exatidão da sua lista. O problema dessa mentalidade é que, enquanto você está de cabeça baixa olhando para sua própria contabilidade miserável, você se esquece de levantar o olhar para o rosto daquele que te perdoa. Você trata Jesus não como um médico que quer curar a ferida, mas como um auditor fiscal que veio verificar seus livros. É uma forma sutil de orgulho, onde a sua esperança se apoia na sua capacidade de se lembrar e de listar tudo perfeitamente, e não na capacidade infinita que ele tem de perdoar. Isso é o oposto direto do primeiro passo do nosso mapa divino, *poro a, preparação da confiança pro do paro. Lembra da oração? Jesus, não confio em meu arrependimento, mas confio infinitamente no vosso perdão. O contador confia na sua lista. E é deste ponto do seu sagrado coração que o milagre se torna visível. Do lugar onde a sua túnica está entreaberta jorram e rompem 2 raios imensos de luz. Não são raios de luz comum, ofuscantes ou violentos. São feixes de pura energia divina, vivos e pulsantes. O primeiro raio é pálido, quase transparente, como a água cristalina de uma nascente. É a água que justifica as almas. É a água do batismo que nos fez filhos de Deus. É a água que lava toda mancha no sacramento da confissão, que purifica sua alma e a torna novamente, branca como a neve, digna de estar na presença de Deus. Este raio pálido é a promessa de que não importa quão suja sua alma esteja, há uma fonte de pureza infinita pronta para restaurá-la. O segundo raio é de um vermelho intenso vivo da cor do sangue. É o sangue que é a vida das almas. É o sangue derramado na cruz, o preço da nossa salvação. É o sangue que recebemos na Eucaristia, que nos alimenta, nos fortalece, que nos une intimamente a Ele. Este raio vermelho não é um símbolo de morte, mas o sinal da vida em abundância, a vida divina que Ele veio nos trazer, e que Ele anseia por derramar em nós. O filho confia no Pai. Quando você se prepara para a confissão com essa oração, você já desarma essa armadilha. Você diz a Jesus: Senhor, minha memória é falha, meu exame de consciência é imperfeito, mas a tua misericórdia é perfeita.
É nela que eu me apoio. O segundo sabotador, talvez o mais perigoso, é a mentalidade do autossuficiente, paro. Este é o veneno daquele que acha que precisa sentir um arrependimento perfeito para ser digno do perdão. Ele entra no confessionário e diz: Padre, eu cometi estes pecados, mas o pior é que eu não sinto um arrependimento profundo. Não chorei, não senti meu coração se rasgar. Acho que não estou arrependido de verdade, então talvez este perdão não vá funcionar para mim. Veja a armadilha diabólica aqui. A pessoa coloca a confiança não na promessa de Cristo e no poder do sacramento, mas nos seus próprios sentimentos e emoções. Ela se torna juíza do seu próprio arrependimento. É como um doente que diz ao médico: Doutor, eu só vou deixar você me operar quando eu já estiver me sentindo perfeitamente saudável. É um absurdo. A confissão não é um prêmio para os perfeitamente arrependidos. É o remédio para os doentes que desejam ser curados, mesmo que seus sentimentos ainda estejam confusos e anestesiados pelo pecado. Agora, olhe para o seu rosto. Este é o ponto mais importante. O que você vê? Ele não a olha com um ar de julgamento. Não há um vinco de raiva em sua testa, nem um brilho de acusação em seus olhos. O que Faustina vê, e o que nós somos convidados a ver, é um olhar de uma tristeza amorosa. Uma melancolia divina. É a dor de um amor que não é amado, de uma misericórdia que é ignorada, de uma fonte que jorra no deserto para almas que preferem morrer de sede a se aproximar para beber. E então ele fala. Sua voz não é um trovão que abala as estruturas, mas um som que ressoa diretamente na alma, cheio de ternura e majestade. Ele diz: Estes dois raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz, o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esta imagem é o retrato do confessionário. Esta é a realidade espiritual, que acontece cada vez que um padre, na pessoa de Cristo, pronuncia as palavras: Eu te absolvo dos teus pecados. Não são palavras vazias. É o coração de Cristo sendo aberto mais uma vez, derramando sobre você a água que purifica e o sangue que vivifica. O pecado oculto da desconfiança é olhar para esta cena, e ainda assim, acreditar que o seu pecado é maior. O seu arrependimento, por mais fraco e imperfeito que seja, quando unido à sua vontade de não mais pecar, é suficiente para que o oceano da misericórdia de Deus inunde sua alma. Confiar nos seus sentimentos é confiar na areia movediça. Confiar na palavra de Cristo é construir sobre a rocha. É por isso que o segundo passo do mapa divino, asterisco para a confissão da miséria paro, é tão poderoso. Ao dizer eu acuso a minha dificuldade em confiar, você está justamente entregando essa autossuficiência a Cristo. Você está dizendo: Senhor, até mesmo o meu arrependimento é pobre. Eu não confio nele. Eu confio em ti. Salva-me de mim mesmo. Finalmente, chegamos à terceira e mais comum armadilha, a mentalidade transacional poro. É a confissão, drive-thru. Você entra, lista os pecados rapidamente como quem faz um pedido no balcão, recebe a absolvição como quem recebe o troco, ouve a penitência como quem recebe a senha, e sai correndo para pagá-la o mais rápido possível. Acabou. Próximo. O sacramento se torna uma transação mecânica, uma limpeza rápida, uma obrigação a ser cumprida. Não há encontro, não há relacionamento, não há gratidão. A pessoa com essa mentalidade perde o momento mais precioso da confissão, o pós-absolvição. É naquele instante quando o sacerdote diz: Eu te absolvo dos teus pecados, que o céu se abre. É ver este oceano de amor e se aproximar com medo, como se fosse um tribunal, e não o abraço do Pai. Esta não é uma poesia, não é uma metáfora que eu criei. Esta é a cena exata, poderosa e transformadora, que Santa Faustina Kowalska registrou em seu diário, no número 299. É a imagem que Deus nos deu como um selo, uma garantia visual da sua misericórdia infinita. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma e transformar radicalmente a sua forma de se relacionar com Deus, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de descoberta, uma nova chave para destrancar as portas do seu coração à verdadeira paz.
Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o texto para o ato 4, o conflito, pronto para uma plataforma TTS. Agora, respire fundo. Quero que você volte àquela imagem que Santa Faustina nos deu. A imagem de Jesus, com seu coração aberto, jorrando a água que purifica e o sangue que dá vida. Uma fonte inesgotável, um oceano de perdão oferecido a nós. É uma visão de paz, de amor infinito, de acolhimento. Mas então, por quê? Porque depois de nos aproximarmos dessa fonte no confessionário, muitas vezes saímos com aquela sensação de vazio. É ali que os dois raios da visão de Faustina, o sangue e a água, jorram diretamente do coração de Jesus sobre a sua alma. E o que você faz? Vira as costas e sai correndo. É como receber uma transfusão de sangue que salva sua vida, e no segundo seguinte, arrancar a agulha e sair do hospital sem sequer olhar para o médico. É por isso que o terceiro passo, *vaso da gratidão foro vaso da gratidão poro, é a chave que fecha o ciclo da confiança. Ficar ali por um minuto que seja em silêncio. Apenas para dizer obrigado. Para se imaginar sendo lavado, purificado, amado. Para acolher a paz que o mundo não pode dar. É neste momento de adoração silenciosa que a graça se assenta na alma. Sem esse momento, a graça escorre como água em um cesto. Você cumpre o rito, mas perde o encontro. Contador, autossuficiente, transacional. 3 máscaras que o nosso medo e o nosso orgulho usam para nos impedir de mergulhar no oceano da misericórdia. Talvez você tenha se reconhecido em uma ou em todas elas. E está tudo bem. O primeiro passo para a cura é o diagnóstico. Hoje, a luz da divina misericórdia iluminou esses cantos escuros da sua alma não para te acusar, mas para te libertar. A decisão é sua, agora. Aquela inquietação que descrevemos no início, aquela impressão de que nada realmente mudou? A resposta é, ao mesmo tempo, dolorosa e profundamente reveladora. Aquele sentimento de vazio que você sente não é apenas seu, ele não nasce em você. Ele é o eco. O eco de uma dor muito maior, é o eco da própria dor de Cristo. Imagine a cena. Ele está ali, no confessionário, através do sacerdote. Seu coração está literalmente aberto, como na visão de Faustina, oferecendo um oceano de graças, um mar de misericórdia capaz de afogar e dissolver o pior dos pecados, a mais suja das misérias. Ele espera por você, não como um réu que se aproxima do juiz, mas como um filho amado, que volta para casa. Ele anseia por derramar esse oceano sobre a sua alma, por lavá-la, curá-la, restaurá-la, por enchê-la de uma paz que o mundo não pode dar. E então, você chega. Mas em vez de chegar com as mãos abertas, pronto para mergulhar nesse oceano, você se aproxima com um copo. Um copo minúsculo, sujo e trincado. O nome desse copo é desconfiança. Você se aproxima dele, que é a própria verdade, e no fundo do seu coração você duvida. Você duvida que o perdão dele seja realmente tão grande. Você pode continuar com suas planilhas, seus termômetros emocionais e sua pressa, ou você pode, hoje, escolher o caminho da confiança. Se você se decide neste momento a abandonar ao menos uma dessas mentalidades que te aprisiona a derrubar uma dessas muralhas que você construiu entre seu coração e o coração de Jesus, deixe um amém, poro aqui nos comentários. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um selo espiritual, um compromisso de que, na sua próxima confissão, você não irá como um réu a um tribunal, mas como um filho pródigo que corre enfim para a festa do abraço do Pai. Depois de olharmos para estas 3 mentalidades que sabotam a nossa confissão, a mentalidade do contador, do autossuficiente e do transacional, é possível que você tenha se reconhecido em uma delas. Talvez em todas em diferentes momentos da sua vida. E talvez neste exato momento uma sombra de desânimo tenha tentado se aproximar do seu coração, sussurrando até nisso você falha. Nem se confessar você sabe direito. Se este pensamento surgiu, reconheça-o pelo que ele é. O último eco daquele mesmo espírito de desconfiança que estamos desmascarando. É a voz do acusador, que quer nos manter presos no tribunal da nossa própria insuficiência,
focados em nossas falhas, em vez de nos voltarmos para a única coisa que importa: aquele que nos espera. Você duvida que ele possa realmente te amar depois do que você fez? Você o trata como um juiz severo, um contador celestial que anota cada débito em um livro de bronze, esquecendo que ele é o Pai que rasgou o livro e pagou a dívida com o próprio sangue. E essa atitude, essa desconfiança, causa uma tristeza infinita no coração de Deus. Escute as palavras que ele mesmo confidenciou a Santa Faustina, palavras que deveriam ecoar em nossa alma. Meu coração se entristece, disse Jesus, porque mesmo as almas eleitas não compreendem como é grande a minha misericórdia. Pense nisso. Ele não está falando dos grandes pecadores, dos que vivem longe dele. Ele está falando das almas eleitas, de você, de mim, de nós, que buscamos a confissão, que tentamos viver uma vida de fé, mas que, no momento crucial, no encontro com a fonte da misericórdia, não acreditamos plenamente no poder do seu amor. Nós o ofendemos, não com a nossa fraqueza, que ele conhece e ama, mas com a nossa incredulidade na sua bondade. Mas a dor se torna ainda mais aguda, mais penetrante, como um punhal que toca o mais íntimo do seu ser. Jesus revela a Faustina a ferida mais profunda, a que mais o faz sofrer. E ele diz: a incredulidade da alma fere mais dolorosamente o meu coração. Mas agora, chegamos ao coração deste nosso encontro. Chegamos ao ponto de virada. Tudo o que dissemos até aqui foi a preparação do terreno, a remoção dos entulhos, a limpeza da área. Agora é o momento de construir. É o momento de erguer algo novo no lugar da ruína do medo. Este não é apenas mais um momento do vídeo. É o seu momento. É a encruzilhada espiritual onde você pode, por um ato de vontade, por uma decisão da sua alma, escolher um novo caminho. O caminho que deixa para trás o juiz severo que você projetou em Deus, e corre em direção ao Pai misericordioso que Ele verdadeiramente é. O que faremos agora não é um exercício intelectual. Não é apenas ouvir mais uma informação. É um ato. Um ritual. Uma consagração. É o momento em que você e eu, juntos em espírito, vamos nos apresentar diante do coração aberto de Cristo e fazer uma declaração de amor e confiança, que tem o poder de redefinir cada confissão que você fará pelo resto da sua vida. Por isso eu te peço, se você puder, pare por um instante o que está fazendo. Se estiver dirigindo, salve este vídeo para mais tarde. Mas se estiver em um lugar onde pode ter um momento de recolhimento, eu te convido a fazê-lo. Fere. Não desaponta. Não irrita. Fere. A nossa falta de confiança é uma ferida aberta no coração daquele que foi transpassado por amor a nós. Por quê? Porque ao desconfiar da sua misericórdia estamos, na prática, dizendo a ele que o seu sacrifício na cruz foi insuficiente. Estamos dizendo que o nosso pecado, a nossa miséria, é mais poderosa do que todo o sangue que ele derramou. É como se olhássemos para o Calvário e disséssemos: foi um grande esforço, Jesus, mas não o suficiente para curmim asterisco. Você consegue sentir o peso disso? O conflito não é entre você e seus pecados. O verdadeiro conflito espiritual acontece entre a sua desconfiança e o coração ferido de Cristo. Aquele vazio que você sente é o espaço que deveria ser preenchido pelo oceano da sua graça, mas que permanece seco, porque o seu pequeno copo de desconfiança bloqueia a torrente. Ele oferece o infinito, e nós aceitamos migalhas. Ele oferece a liberdade, e nós preferimos ficar olhando para as grades da nossa própria miséria. Ele oferece um banquete de perdão, e nós nos contentamos em catar as sobras do chão, achando que é tudo o que merecemos. Esta é a tragédia silenciosa que acontece em tantos confessionários. É o pecado oculto que anula a graça, tratar o Salvador como um acusador, e o oceano da misericórdia como uma poça de água suja. Desacelere sua respiração, acalme a tempestade dos seus pensamentos. Agora, eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração. Sinta as batidas. Este coração que tantas vezes se angustiou, que sentiu o peso da culpa, que duvidou do perdão. Este é o altar, onde a batalha entre a confiança e o medo é travada. E hoje, nós vamos declarar o vencedor. Com as mãos sobre o coração, feche os seus olhos.
Não visualize um tribunal. Não visualize um juiz de semblante carrancudo. Visualize aquela imagem que Santa Faustina nos deu. Visualize Jesus, com os raios de sangue e água jorrando do seu peito diretamente sobre você. Ele não está te acusando. Ele está te esperando. Com uma tristeza amorosa por todas as vezes que você duvidou, mas com uma alegria infinita por você estar aqui, agora pronto para confiar. E neste lugar sagrado do seu coração, diante desta visão da misericórdia encarnada, reze comigo. Não apenas com os lábios, mas com toda a força da sua alma. Deixe que cada palavra seja um golpe que despedaça as correntes da desconfiança. Repita em voz alta, ou no silêncio do seu espírito. Vamos fazer juntos esta oração de consagração à Divina Misericórdia. Senhor Jesus, eu renuncio agora neste momento ao espírito de desconfiança e ao medo. Diante desta revelação da dor de Cristo, nosso coração não pode permanecer indiferente. A primeira resposta de uma alma que ama não é o desespero, mas o desejo de consolar, de reparar. De dizer a Jesus: Senhor, eu não sabia. Perdoa a minha incredulidade. Eu quero parar de ferir o teu coração. Então vamos fazer isso agora. Juntos. Em um ato de amor, em um gesto de consolo ao coração de Jesus que tanto nos ama, e que, como ele mesmo disse, tão pouco é amado em troca. Eu convido você a parar por um instante, e como um bálsamo sobre essa ferida divina, comentar agora mesmo com uma única palavra. Uma palavra que se torna uma oração, um propósito, um grito de amor da sua alma para dele. Comente. *reparação para o Bavra. Mas é justamente aqui, neste ponto mais doloroso, nesta ferida aberta da nossa desconfiança, que a luz da Divina Misericórdia quer jorrar com mais força. É precisamente para esta doença da alma que o próprio Cristo oferece o remédio. Ele vê o nosso vazio, ele sente o eco da sua própria dor em nós, e a sua resposta não é a acusação, é o convite. Pense comigo. O que fizemos até agora na nossa vida espiritual quando sentimos esse peso, essa estagnação? Eu renuncio à mentira de que preciso ser perfeito para ser amado por vós. Não me aproximo mais de vós como um juiz, mas como meu Salvador. O único Salvador da minha alma. Derramai em mim a vossa misericórdia. Inundai a minha alma com a certeza do vosso perdão, que não depende do que eu sinto, mas do que vós prometestes. Pois eu não confio em meus méritos. Não confio na força do meu arrependimento. Não confio em minhas frágeis promessas. Eu me lanço de corpo e alma no oceano do vosso perdão. Eu me afogo voluntariamente na vossa infinita misericórdia, pois sei que é neste oceano que eu encontrarei a verdadeira vida. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Respire fundo. Permaneça por um instante neste lugar. Sinta o que este ato de entrega fez em seu interior. Este não foi um ato mágico. Foi um ato de amor. E o amor tem o poder de transformar tudo. A decisão que você acabou de tomar é uma semente. Uma semente de confiança plantada no solo do seu coração. Você declarou guerra ao medo. Você escolheu a confiança. Você trocou o banco dos réus pelo abraço de um pai. Esta é a chave que transforma o procedimento da confissão no milagre do reencontro. Nós tentamos nos esforçar mais. Tentamos fazer um exame de consciência mais detalhado. Tentamos sentir um arrependimento mais profundo. Tentamos ser mais perfeitos. Em outras palavras, tentamos consertar um problema de confiança com mais esforço humano. É como tentar apagar um incêndio jogando mais lenha. Nós colocamos o fardo todo sobre os nossos ombros, acreditando que a eficácia do perdão de Deus depende da qualidade da nossa performance. E Jesus, olhando para nós com uma ternura infinita, nos diz: pare. Você está no caminho errado. O fardo não é seu para carregar. A revelação que ele fez a Santa Faustina não foi uma nova lei, uma nova obrigação, para nos deixar ainda mais ansiosos. Foi o contrário, foi a entrega de uma chave, um segredo do seu coração. Ele ensinou a ela o que podemos chamar de um método divino, para se aproximar do sacramento da confissão.
Um método que transforma o banco do réu em um abraço de pai. Que transforma o medo da sentença na alegria do reencontro. A virada de chave e a grande esperança está em compreender isto. Jesus não nos espera no confessionário como um juiz que analisa friamente um processo, pesando cada detalhe dos nossos crimes para definir a pena. Essa é a nossa projeção, a nossa ferida, a nossa desconfiança falando. Agora, para que esta decisão não seja apenas uma emoção passageira, para que ela não se perca no vento das distrações do dia a dia, para que ela crie raízes profundas em sua alma, eu te convido a selar este compromisso. Se esta oração que fizemos juntos expressa o desejo mais profundo do seu coração, escreva agora mesmo nos comentários a frase que resume toda esta entrega, para que ela fique gravada em sua mente, em seu coração e em seu testemunho público. Escreva: *por eu me lanço no oceano do vosso perdão, *por eu. Cada comentário com esta frase será como um tijolo na construção de uma nova muralha de confiança em sua vida. Será um lembrete para você e um testemunho para os outros de que a era do medo acabou e o reinado da misericórdia começou. Com essa oração, com esse amém que ecoou no seu coração, algo mudou. Não foram apenas palavras, foi uma declaração de guerra. Uma guerra contra a desconfiança, contra o medo, contra a antiga mentira sussurrada pelo inimigo de que você precisa ser perfeito para ser amado. Você acabou de reivindicar a sua herança de filho ou de filha amada. Você virou as costas para o tribunal e correu em direção à casa do Pai. Vamos recapitular rapidamente a nossa jornada até aqui, para que o campo de batalha fique claro. Ele nos espera ali como o pai da parábola do filho pródigo. Um pai que não fica sentado no trono, mas que corre ao nosso encontro quando nos vê de longe, sujos, humilhados e feridos. Um pai que não quer ouvir a lista completa do nosso discurso ensaiado de desculpas, mas que nos interrompe com um abraço que nos quebra por dentro e nos refaz por inteiro. Um pai que não nos dá uma sentença, mas que ordena uma festa. O pecado oculto que anula a nossa confissão é entrar na casa do Pai vestido com a mentalidade do tribunal. É chegar para a festa do perdão carregando os códigos penais nas mãos. A solução que Cristo nos oferece, portanto, não é se esforçar mais. É confiar mais. É uma mudança radical de foco. É parar de olhar para a pequenez e a imperfeição do nosso arrependimento, e fixar os olhos na imensidão e na perfeição da sua misericórdia. O nosso arrependimento pode ser fraco, vacilante, misturado com medo e orgulho. Mas o seu perdão é um oceano infinito, puro, poderoso e sempre disponível. Por que continuamos tentando encher esse oceano com as nossas lágrimas, quando ele só nos pede para mergulhar? Este método divino não é sobre adicionar mais passos complicados à sua preparação. Você começou com uma inquietação, uma angústia santa. A sensação de que suas confissões, embora sinceras, eram apenas um procedimento, um ciclo de repetição, que não trazia a paz profunda que sua alma anseia. Então a verdade foi revelada, direto do coração de Jesus a Santa Faustina. O pecado oculto, a atitude que pode esterilizar o sacramento, não é um pecado que você lista, mas a própria desconfiança na sua misericórdia infinita. Vimos a imagem dele, com os raios de sangue e água jorrando, não como uma ameaça, mas como uma fonte aberta, um convite desesperado de amor. Sentimos a dor dele, quando nos aproximamos com um coração pequeno, medroso, tratando-o como um juiz severo quando ele só quer ser nosso Salvador. Mas então, veio a virada. A esperança. Descobrimos que ele mesmo nos deu o antídoto, o mapa divino para transformar o medo em confiança. Um método de 3 passos para preparar o coração, confessar a nossa miséria, e finalmente, agradecer com o vaso da confiança, o único recipiente capaz de aurir as graças infinitas que ele deseja nos dar. E agora, a teoria precisa se tornar vida, a oração precisa se tornar ação, sua transformação real começa neste exato instante. E eu não vou te deixar sozinho nisso. Eu te convoco para uma missão. É sobre mudar a atitude do coração. É sobre se aproximar do confessionário não como um réu que teme a sentença, mas como um filho doente que corre para os braços do único médico que pode curá-lo. É como uma criança que, depois de se sujar toda na lama, não tenta se limpar sozinha com um pequeno lenço, o que só a deixaria mais suja. Em vez disso,
ela corre para sua mãe, de braços abertos, sabendo que ali encontrará água limpa, cuidado, carinho e roupas novas. A confissão deixa de ser o ato de apresentar a Deus a nossa lista de falhas, e passa a ser o ato de apresentar a Ele a nossa total incapacidade, a nossa miséria, e dizer: Senhor, eu não consigo. Eu sou isso. Eu sou fraco, eu caio, e a minha maior miséria é que até para confiar em Ti eu sou fraco. Mas eu vim aqui não porque eu mereça, não porque eu esteja perfeitamente arrependido, mas porque Tu és a fonte de toda misericórdia. Eu vim para receber, não para negociar. Essa é a virada. Essa é a esperança. A porta para sair do ciclo de frustração espiritual não é a porta do esforço próprio, mas a porta da rendição confiante. E a boa notícia é que essa porta está sempre aberta. Uma missão que pode mudar não apenas a sua próxima confissão, mas toda a sua vida espiritual. Eu a chamo de *por o desafio da confissão de confiança, *por o. A missão é simples, mas profundamente heróica. Nos próximos 7 dias, na sua próxima oportunidade de se confessar, você vai aplicar o mapa divino que aprendeu. Você não vai entrar naquele confessionário como antes. Primeiro, antes mesmo de listar seus pecados, você vai rezar com o coração: Jesus, não confio em meu arrependimento, mas confio infinitamente no vosso perdão. Aumentai a minha confiança. Segundo, ao se confessar depois de dizer seus pecados, você terá a coragem de acrescentar: e eu acuso, acima de tudo, a minha grande miséria, e a minha dificuldade em confiar na vossa infinita misericórdia. E terceiro, após receber a absolvição, você não vai fugir. Você vai permanecer por um instante, em silêncio, imaginando aqueles raios de sangue e água lavando sua alma e dirá: Obrigado, Jesus, por me permitir exaurir graças da vossa fonte com o vaso da confiança. E depois de sair daquele confessionário, não como um réu que recebeu uma sentença suspensa, mas como um filho amado e restaurado, que sentiu o abraço do Pai, você vai voltar aqui, neste vídeo, e vai escrever nos comentários 2 palavras poderosas: missão cumprida, Não há nada que você precise fazer para que ela se abra, a não ser caminhar em sua direção. E essa esperança não pode ser contida. Ela é contagiante. Pense agora mesmo. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura espiritual? Alguém que você ama, que se esforça, que cumpre os preceitos, mas que vive com aquele peso na alma, com aquela sensação de que nunca é bom o suficiente? Alguém que trata a confissão como um procedimento doloroso e não como um encontro de amor? Compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Não amanhã, não depois. Agora. Seja um instrumento de esperança. Use essa mensagem para ser o eco da voz de Cristo que diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A solução existe. É um presente. E no próximo segmento, eu vou te entregar o mapa prático, o passo a passo que Jesus ensinou a Faustina, para transformar cada confissão, a partir de hoje, na experiência de renascimento e paz profunda que a sua alma tanto anseia. Nós vimos então que a nossa maior frustração espiritual nasce de um erro de cálculo. Tentamos consertar a nossa desconfiança em Deus com mais esforço humano, com mais perfeccionismo, e acabamos afundando ainda mais na areia movediça da nossa própria insuficiência. Seu comentário não será apenas um texto numa tela. Será um estandarte. Uma bandeira de vitória fincada em território inimigo. Será um farol na escuridão para outras almas que, talvez neste exato momento, estejam lendo os comentários procurando por um sinal de esperança. Sua missão cumprida será a prova viva de que a misericórdia é real, que a transformação é possível e que eles também podem ser livres. Se esta mensagem incendiou seu coração e você aceita este desafio, deixe seu amém aqui embaixo para sabermos que você está conosco neste exército da confiança. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, se você deseja continuar recebendo armas para o combate espiritual e mapas para navegar nas realidades da alma, inscreva-se agora e ative as notificações. Cada vídeo é um treinamento, uma nova ferramenta para a sua jornada. E compartilhe este vídeo. Não pense nele como um simples link, pense nele como uma chave.
Sua partilha pode ser a chave que vai libertar uma alma que está há anos trancada na prisão da desconfiança, do medo e da culpa. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sempre, sua alma não foi criada para a mornidão, para a repetição vazia ou para o medo paralisante. Sentimos-nos presos, esgotados, como se estivéssemos tentando encher um oceano com um conta-gotas. Mas a solução que o próprio Cristo nos oferece não é um novo fardo, uma nova técnica complicada. É uma libertação. É uma mudança radical de perspectiva. Ele nos convida a parar de olhar para nossa performance e a começar a olhar para sua pessoa. Ele nos chama a abandonar a arquitetura do tribunal, com suas acusações e sentenças, para entrar na arquitetura da casa do Pai, onde a única coisa que nos espera é a festa do perdão, o abraço da reconciliação. A chave, o ponto de virada, é parar de se concentrar na imperfeição do nosso arrependimento, e fixar os olhos na perfeição infinita da sua misericórdia. É entender que a confissão não é o momento de apresentar um relatório de falhas para um gerente divino, mas o ato de um filho ferido que se lança nos braços do Pai para ser curado. É um ato de rendição. E para nos guiar nessa rendição, para transformar essa verdade teológica em uma experiência viva e palpável, Jesus, através de Santa Faustina, nos deixou um verdadeiro mapa. Um método divino, simples e profundo, que reconfigura nosso coração e transforma o confessionário de um lugar de medo em uma fonte de poder e paz. Sua alma foi criada para o incêndio do amor divino.